Me estranharia, assim, se os jogadores não discutissem dentro de campo, etc. Me estranharia. Agora, foi um lance ali que o Canu terminou discutindo com o André. E você perde o Canu, por exemplo, por causa disso. Houve uma conversa, está tudo resolvido após aquele lance ali do Canu com o André? Não, aquilo que a gente vê no jogo, no dia seguinte com calma, a gente vê, mostra, se for o caso a gente mostra até por vídeo o atleta, mas é importante que a gente saiba, sempre que acontecer alguma coisa, pontuar aquilo que seja de positivo. O que é negativo, a gente vai em cobra do atleta também. Acho que a briga faz parte do jogo, o que não faz parte é chegar ao ponto dos dois tomarem o amarelo. Eu acho que aí eles acabaram passando um pouquinho do ponto, mas a briga faz parte. Eu acho que mostra exatamente que naquele momento, dentro de campo, eles queriam realmente vencer a partida e a gente chegou à nossa vitória tão importante que eu já citei aqui. Assim, uma semana conturbada em relação ao extracampo, mas o certo é que o Vitória engata 2 triunfos no Campeonato Brasileiro, um jogo ativo pelo horário. Gostaria que você falasse um pouco também em relação à semana e também a reação do Vitória dentro da competição. Olha, a semana foi uma semana difícil em função da nossa derrota lá diante do Sampaio Correia. A equipe tinha pouco tempo para reverter a situação, fez um bom jogo hoje. A pressão é normal no futebol, né? O torcedor ele tem o direito de se manifestar, desde que não seja com violência, né? Mas acima de tudo a gente sabe que o futebol é dessa forma e nada melhor que você vencer para que as coisas voltem ao normal. Mancini, você não utilizou hoje o Kaique, você chegou a conversar com ele em relação a essa escolha e a estreia do Elias, e por que você tomou essa decisão, hoje optando pelo Elias que chegou há pouco tempo no clube? Olha, o Kaique, lógico, a gente sentou, bateu um papo, né, e a gente pontuou o positivo e o negativo ao atleta. O Elias chegou, já está aqui há mais de uma semana, então já estava integrado, faltava somente ele ser regularizado. Achei que entrou bem, que estava leve, não estava sentindo nenhum tipo de pressão. Nos ajudou bastante, teve uma liderança muito significativa na partida e todos nós sabemos que hoje nós temos a possibilidade de escalá-lo somente no Brasileiro, né? Na Copa do Nordeste não. Na quinta-feira a gente tem um outro jogo e aí possivelmente a gente faça a entrada já do Ronaldo, porque o momento é exatamente desses atletas. O Kaique já teve o momento dele e lá na frente vai voltar a ter, que é uma coisa normal no futebol. Bom, Marcelo, me fala um pouco sobre esse jogo, que Vitória venceu, mas não foi fácil, foi duro, e você, como técnico, estudioso, que viu muita coisa, viu também algumas falhas que precisam ser melhoradas para o próximo jogo. Exatamente, vi algumas falhas, assim como vi alguns acertos também. Vi uma equipe que se entregou muito em campo, que lutou desde o começo até o final, que teve dificuldades, porque nós enfrentamos uma equipe que também, na hora que tomou o gol, se lançou à frente, mudou a sua maneira de jogar, né? O Ceará tem um bom time, e nós sabíamos que seria fundamental que a equipe hoje somasse os 3 pontos, e a gente está satisfeito por isso, sabendo ainda que tem muita coisa para arrumar. Mancini, a gente viu no decorrer da substituição do Ryan a chateação do jogador com o torcedor. Queria saber qual atitude que você vai tomar, vai conversar com o jogador para as coisas se acalmarem. Olha, eu não vi no momento, eu estava dando instrução, né? E é lógico, o torcedor tem o direito de vaiar, e a gente tem que assumir isso daí. Isso aí faz parte do jogo. Eu gostaria aqui de exaltar a entrega dos jogadores, que eu acho que a entrega foi muito interessante. O Vitória tomou um gol já perto do final da partida e teve forças para ir lá e fazer o segundo gol. Então eu acho que é isso que nós temos que passar. A gente tem que focar exatamente naquilo que foi feito de bom. Queria que você falasse, Mancini, sobre em que medida um resultado como esse muda o ambiente, né? A gente sabe dessa semana. Queria que você falasse até em relação a isso. Olha, a vitória ela é sempre importante porque ela acaba, de certa forma, pontuando aquilo que você fez de bom, né? A gente vem com 2 vitórias, uma fora de casa e uma em casa. A equipe alcança 7 pontos, que ainda não é o nosso desejo. A gente gostaria de ter mais pontos, porque nós deixamos escapar alguns pontos
importantes ao longo do processo, né? Mas a vitória, é lógico que ela te dá a chance de respirar, sabendo que na quinta-feira a gente tem mais uma decisão. Mancini virando a chave, Vitória e Sampaio Corrêa. A decisão foi tomada de levar jogadores reservas e Vitória sofreu um revés por 3-0. O que fazer assim para reverter essa situação? E eu queria te perguntar se você se arrepende de ter levado apenas os reservas. Olha, o Vitória foi com aquilo que ele tinha de melhor, ele não foi com o time reserva. Essa informação ela não procede, porque a partir do momento que eu tenho alguns atletas vetados, como William Farias, Canu e Rainer, eu tenho que fazer a substituição dos atletas. Então todo mundo bateu nessa tecla, mas ninguém me perguntou isso, e eu estou tendo a chance de falar agora. O Vitória foi com aquilo que ele tinha de melhor. Eu não tinha o Alisson, eu não tinha o Lucas Fernandes, eu não tinha Adelan, eu não tinha Elias. Então dá a conotação de que a gente fragilizou a equipe, mas eu fui com o que eu tinha de melhor. Eu tinha o William Correia, eu tinha Iago, eu tinha Ramon, que eram atletas que vinham sendo titulares. Então que fique claro que o Vitória foi para jogar diante do Sampaio Corrêa com aquilo que ele tinha de melhor naquele momento. Eu não tinha como escalar outros atletas. Tanto é que alguns que jogaram no domingo diante do Vasco foram escalados na quarta-feira. Já que a gente não tem a permissão assim, de começar com a segunda semana por causa dos jogos, por que a decisão de colocar só alguém de não apresentar os relacionados para a imprensa, para a torcida, etc? Por que essa estratégia? Essa não é uma estratégia minha. Essa não é uma estratégia minha. Acho que tem alguma coisa errada aí. O Vitória, a instituição Vitória, ela tem o direito de apresentar à imprensa a lista ou não. Alguns clubes apresentam, outros não. Não é um pedido do treinador e não é um pedido exclusivamente de A, B ou C. A instituição Vitória às vezes libera, às vezes não libera. Muitas vezes eu nem fico sabendo disso, né? Então não pode ser, volto a dizer, não deve ser atribuído a ninguém. Nós temos que olhar para uma forma ampla. O Esporte Clube Vitória ou libera ou não libera. Tá aí, né? Vai negociar, Márcio.